Livro de Deuteronômio, capítulo 1. Pregação de Moisés na planície antes a leste de Israel, cruzar o Jordão. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel sobre este lado do Jordão, no deserto, na planície defronte ao Mar Vermelho, entre Parã e Tófel, e Labã, e Azerote, e de Zaaber. 11 dias de jornada há desde Horebe, pelo caminho do Monte Saí, até Cades Barneia. E sucedeu que, no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara acerca deles, depois que tinha ferido a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Sobre este lado do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos e parti em jornadas, e ide para a montanha dos amorreus, e a todos os seus lugares vizinhos, a planície e a montanha, e ao vale, e ao sul, e à margem do mar, a terra dos cananitas, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vossas faces. Entrai, e tomai posse da terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à semente deles depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei vos levar. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe, como ele vos tem prometido. Como posso eu suportar sozinho o vosso peso e as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai para vós homens sábios e entendidos e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefes sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, o chefe de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por oficiais governantes entre as vossas tribos. E no mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre cada homem a seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não fareis acepção, parcialidade ante a aparência da presença de algumas pessoas em juízo, mas ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de nenhum homem, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil demais, fareis via mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então partimos em jornadas desde Horebe e caminhamos através de todo aquele grande e tremendo deserto que vistes pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então vos disse eu: Chegastes às montanhas dos amorreus, as quais o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis aqui o Senhor, teu Deus, tem posto esta terra diante de ti. Sobe tu, toma posse dela. Como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não sejais desencorajados. Então todos vós vos aproximastes de mim e dissestes: Enviemos homens diante de nós, para que espionem a terra para nós e, de volta, nos retornem a palavra e nos digam o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades para dentro das quais devemos entrar. E esta palavra me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E eles se viraram e subiram para a montanha, e chegaram ao vale de Escol, e o espionaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e o fizeram descender até nós. E nos retornaram palavra, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor, nosso Deus. Porém vós não quisestes subir,
Mas fostes rebeldes contra o mandamento da boca do Senhor, vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e disseste: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar dentro das mãos dos amorreus, para nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são tão grandes e muradas, fortificadas até o céu. E também vimos ali os filhos dos gigantes Anaquins. Então eu vos disse: não sejais terrificados, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que ele fez por vós, diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde tu viste que o Senhor teu Deus vos carregou, como um homem carrega seu filho, por todo o caminho em que andaste vós, até chegardes para dentro deste lugar. Mas nem por isso creste no Senhor, vosso Deus, o qual foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde vós deverias armar vossas tendas, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente, nenhum destes homens desta maligna geração verá aquela boa terra que jurei dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá. E a terra que ele pisou darei eu a ele e a seus filhos, porquanto tem ele completamente seguido ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Mas Josué, filho de Nun, que está postado em pé diante de ti, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele fará que Israel dela tome posse por herança. E os vossos filhos pequenos, de quem dissestes, por captura de guerra, serão, e vossos filhos que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vós outros, dai meia volta, e parti jornada para dentro do deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então vós respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E vos armastes, cada homem entre vós, dos vossos instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir para a montanha. E disse-me o Senhor: diz-lhes: não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Assim vos falei eu, mas não quisestes ouvir. Antes fostes rebeldes contra o mandamento da boca do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subistes para a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e vos perseguiram como faz as abelhas, e vos destruíram desde Sair até Horma. E vós voltastes atrás, e choraste diante da face do Senhor. Mas o Senhor não quis escutar vossa voz, nem vos deu ouvidos. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, segundo os dias em que ali habitastes. Deuteronômio capítulo 2. Travessi pelas terras dos Edomitas, Moabitas e Amonitas. Depois demos meia volta e partimos em jornadas para dentro do deserto, pelo caminho em direção ao Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito para fazer, e muitos dias rodeamos o Monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: bastante tempo tende rodeado esta montanha. Dai meia volta em direção ao norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis através do limite de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. E eles terão medo de vós, porém guardai, protegei-vos bem. Não busqueis contenda com eles, porque eu não vos darei da terra deles, nem ainda a pisada da planta de um pé. Porquanto a Esaú tenho eu dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, e também água que bebais comprareis deles por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te tem abençoado em todas as obras das tuas mãos,
Ele conhece teu andar através deste grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus tem estado contigo, coisa nenhuma te faltou. Assim, pois, passamos a certa distância dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e desde Ezion-Geber. Depois nos viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da terra deles, porquanto tenho eu dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande, numeroso e alto, como os gigantes anaquins. Também estes foram considerados gigantes refaimitas, tais como os gigantes anaquins e os moabitas, e os chamavam de Emins. Outrora os oureus também habitaram em Seir. Porém os filhos de Esaú os desapossaram e expeliram, e os destruíram de diante de si, e habitaram em lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e cruzai o ribeiro de Zerede. Assim cruzamos o ribeiro de Zerede. E os dias que caminhamos desde Cades Barnea até que cruzamos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra foi consumida no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos pela morte todos os homens de guerra dentre o povo, o Senhor me falou, dizendo: hoje cruzarás sobre os limites de Moabe, através da cidade de Ar. E quando chegares defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não busqueis contenda, porque da terra dos filhos de Amon não te darei nenhuma herança, porquanto os filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada a terra de gigantes refaimitas. Anteriormente, nela, habitavam gigantes refaimitas, e os amonitas os chamavam de Zanzumins. Um povo grande, numeroso e alto, como os gigantes anaquins. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os desapossaram, e expeliram, e habitaram em lugar deles. Assim ele, como fez em favor dos filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais ele destruiu os oureus, e ele os desapossaram e expeliram, e habitaram em lugar deles até este dia. Também os cafitorins que saíram de Cafitó, destruíram os avins que habitavam em Cazerim até Gaza, e habitaram em lugar deles. Levantai-vos, parti jornadas, e cruzai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti sobre os povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então enviei mensageiro desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Hesbom, com palavra de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma, tu me venderás por dinheiro, e por dinheiro me darás a água para que eu beba. Então somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu cruze o Jordão para dentro da terra que o Senhor, nosso Deus, nos há de dar. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração para o dar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: eis aqui, tenho começado a dar diante de ti a Sion e a sua terra. Começa, pois, a tomar posse dela, para que herdes a terra dele. E Sion, ele e todo o seu povo saiu ao encontro contra nós, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou diante de nós, e o ferimos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as cidades dele, e a cada cidade totalmente destruímos os seus homens, mulheres e filhos pequenos. Não deixamos sobrevivente algum.
Somente tomamos por captura de guerra o gado para nós mesmos e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroé, que está à margem do ribeiro de Arnon, e desde a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade. Nenhuma cidade houve forte demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que o Senhor nosso Deus nos proibiu. Deuteronômio capítulo 3. Vitória contra Og, rei de Bazã. Terras dadas a Ruben e Gade, antes de cruzar o Jordão. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu ao encontro contra nós, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão. E tu lhe farás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E também o Senhor nosso Deus deu na nossa mão também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe restou sobrevivente nenhum. E naquele tempo tomamos todas as cidades. Nenhuma cidade houve que não lhes tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og, em Bazã. Todas estas cidades eram muradas, fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Também tomamos, excedentemente, numerosas cidades sem muros. E completamente as destruímos, como tínhamos feito a Sion, rei de Esbom, completamente destruindo os homens, mulheres e crianças de todas as cidades. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós mesmos, por captura de guerra. E tomamos naquele tempo das mãos daqueles 2 reis dos amorreus a terra que estava sobre este lado do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte de Hermon. A Hermon os sidônios chamam de Sirion, porém os amorreus o chamam de Senir. Todas as cidades do Planalto e todo o Gileade e todo o Bazã até Salcar e Edrei, cidade do reino de Og em Bazã. Porque só Og, o rei de Bazã, restou do remanescente dos gigantes refaimitas. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados é o seu comprimento, e de 4 côvados é a sua largura, segundo o côvado de um homem. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado a Rubenitas e Gaditas. E o restante de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a minha tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes refaimitas. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe, até o limite dos Jesuritas e Maacatitas, e a chamou de seu próprio nome, Arvote Jair, até este dia de hoje. E a Maqui dei eu Gileade. Mas aos Rubenitas e aos Gaditas dei a metade deles, desde Gileade até ao ribeiro de Arnon, metade do vale, e o limite até ao ribeiro de Jaboque, que é o limite dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão e o seu limite, desde Quinerete até ao mar da Campina, isto é, o mar salgado, abaixo de Asdod e Pisga, em direção ao oriente. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para tomardes posse dela. Portanto, cruzai armados vós, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas esposas, vossos filhos pequenos e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, permanecerão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como deu a vós outros, e até que eles tomem posse também da terra que o Senhor vosso Deus lhes tem dado do lado que está além do Jordão. Então voltareis, cada homem a sua herança que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo:
Os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos onde tu estás passando. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus, ele é aquele que está pelejando por vós. Moisés orou para entrar em Canaã, Deus o proibiu e passou o comando a Josué. E nesse tempo, eu implorei por graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo o teu poder? Rogo-te que me deixes passar, para que eu possa ver esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me deu ouvidos. Antes o Senhor me disse: basta para ti. Não mais me fales deste assunto. Sobe para o cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e contempla isso com os teus olhos, porque não cruzarás este Jordão. Dá ordens, pois, a Josué, e encoraja-o, e fortalece-o, porque ele cruzará adiante deste povo, e o fará tomar posse como herança da terra que verás. Assim nos estabelecemos por um tempo acampados no vale defronte de Bet-peor.